Como o Espírito Santo abre teus olhos quando você não vê as bênçãos de Deus. Tem momentos em que tudo parece parado. Você ora, clama, pede sinais, mas o céu parece em silêncio. Não é que você não creia mais em Deus, é que algo dentro de você se apagou. Os olhos da fé já não veem o que antes te fazia chorar de gratidão. Você olha em volta e sente como se Deus estivesse abençoando todo mundo, menos você. Já aconteceu com você? Talvez ninguém perceba, mas você está cansado. Um cansaço que vai além do corpo, ele mora na alma. E é esse cansaço que vai apagando a sua sensibilidade espiritual, como se um véu escuro cobrisse seus olhos, e tudo o que você consegue enxergar são problemas, dores, dúvidas e atrasos. Você já pensou que esse véu não veio do nada, que talvez ele seja o resultado de tudo que você teve que suportar em silêncio, sem desabar, sem sumir, sem parar de crer? O Espírito Santo não te abandonou. Ele apenas está agindo em um nível que os teus olhos naturais não conseguem captar. Ele não deixou de falar. Foi o barulho dentro de você que se tornou mais alto do que a voz dele. E nesse exato momento, enquanto você se pergunta onde estão as bênçãos de Deus, ele está preparando a sua visão. Não a visão física, mas a espiritual. Porque quando os olhos do corpo se acostumam com o desânimo, os olhos da fé precisam ser ativados pelo Espírito. Deus não trabalha no nosso tempo, nem no nosso modo. E é por isso que muitas vezes você se sente perdido, achando que não há resposta, que não há direção. Mas escuta isso, só porque você não está vendo agora, não significa que nada está acontecendo. O invisível não é vazio, é semente. E o Espírito Santo está trabalhando em silêncio, regando o que foi plantado com lágrimas e esperança. Ele está prestes a abrir os teus olhos. Neste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo te ensina a enxergar quando tudo parece escuro. Vai entender por que muitas bênçãos de Deus passam despercebidas e como o cansaço da alma pode ser a verdadeira causa da sua cegueira espiritual. E mais, você vai ver que o problema nunca foi a ausência das promessas, mas a forma como você foi treinado a procurar por elas. Hoje, algo vai mudar dentro de você, e não será porque você vai ver algo novo. Será porque o Espírito Santo vai te fazer enxergar o que sempre esteve ali. A cegueira espiritual que vem do cansaço da alma. O Espírito Santo conhece o peso que você tem carregado, a rotina, as lutas, as frustrações, os pedidos que parecem nunca ser atendidos. Tudo isso vai se acumulando dentro de você até que, sem perceber, seus olhos espirituais começam a se fechar. Você continua orando, mas sem a mesma força. Continua acreditando, mas sem o mesmo brilho. Continua indo à igreja, mas sente que algo dentro de você adormeceu. Essa é a cegueira que nasce do cansaço da alma. Não é falta de fé, é exaustão espiritual. O cansaço rouba a sensibilidade. E quando você perde essa sensibilidade, começa a confundir silêncio com ausência, espera com abandono e o tempo de Deus com esquecimento. Você olha ao redor e vê pessoas sendo abençoadas, portas se abrindo, promessas se cumprindo e se pergunta: por que comigo parece que nada acontece? Mas o Espírito Santo quer te mostrar que não é que nada está acontecendo, é que você parou de ver. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo fala sobre os olhos que o inimigo tenta cegar para que não brilhe a luz do Evangelho. Essa cegueira não é apenas espiritual, mas emocional. Quando o coração se fere, a mente fecha as janelas da fé. Você se protege da dor, mas sem perceber também bloqueia a visão do que Deus está fazendo. Por isso, o Espírito Santo precisa primeiro tocar o seu interior, não para te dar novos olhos, mas para curar os que você já tem. O cansaço te faz olhar para a vida com foco na falta.
E enquanto você só enxerga o que ainda não tem, deixa de ver o que Deus já colocou no seu caminho. O ar que você respira, a força que te manteve em pé, as pessoas que te estendem a mão, tudo isso é provisão disfarçada de rotina. Mas quando a alma está cansada, até as bênçãos parecem invisíveis. O Espírito Santo quer restaurar o teu olhar. Ele quer te mostrar que o que parece fim é apenas pausa, que o silêncio de Deus não é castigo, é estratégia, que a espera não é atraso, é preparação. Ele está te ensinando a ver com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Quando a alma descansa, os olhos se abrem. Quando você para de correr atrás do controle e começa a apenas confiar, as coisas que antes pareciam distantes se tornam evidentes. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não muda o que você vê, muda a forma como você enxerga. E quando isso acontece, até o deserto se transforma em promessa. Quando você ora, mas não reconhece o que Deus já respondeu. Você já parou para pensar quantas vezes Deus respondeu suas orações e você não percebeu? Muitas vezes, oramos esperando uma resposta específica, com um formato, um tempo e até um cenário ideal já desenhado na mente. Só que o Espírito Santo não se move pela lógica humana. Ele responde com o que você precisa, não com o que você idealizou. E quando os olhos estão focados apenas no que você quer ver, você deixa de perceber o que Deus já colocou bem diante de você. Quantas vezes você orou por paz e Deus te deu silêncio? Quantas vezes pediu uma porta aberta e Ele te ensinou a esperar? Quantas vezes clamou por cura e Ele começou primeiro curando teu interior antes do que os olhos podiam ver? O problema não é que Deus não respondeu, é que sua expectativa está gritando tão alto que você se tornou cego para a resposta que já chegou. A ansiedade é inimiga da percepção espiritual. Ela exige pressa, ela quer sinais evidentes, vozes audíveis, milagres instantâneos. Mas o Espírito Santo trabalha com sutileza. Ele planta uma palavra em teu coração, muda a atmosfera ao teu redor, realinha tua rota em silêncio. Enquanto você espera uma manifestação exterior, Ele está fazendo uma transformação interna. E você só vai enxergar isso quando aprender a acalmar o coração e confiar no tempo certo. O Espírito Santo quer treinar teus olhos para ver além da superfície. Às vezes, a resposta que você tanto buscou está naquela amizade que te estendeu a mão, naquele livramento que parecia coincidência, naquele não que te poupou de uma dor futura. Deus está respondendo em detalhes, mas você precisa aprender a discernir. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 12, Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a voz de Deus veio em um sussurro suave. A resposta não estava no espetáculo, estava na sensibilidade. É isso que o Espírito Santo quer ativar em você, a capacidade de reconhecer Deus mesmo quando Ele responde em silêncio. Não é que a bênção não veio, é que você ainda está procurando no lugar errado. Deus está te ensinando a abrir os olhos da alma, não os da expectativa. Quando você aprende a ver com o coração, descobre que as promessas já estão em movimento e que a resposta de Deus talvez não foi o que você esperava, mas sempre foi o que você precisava. O Espírito Santo não abre os olhos para o que você quer, mas para o que você precisa ver. Tem coisas que você insiste em enxergar, mas que Deus insiste em esconder. E não é porque Ele quer te punir, é porque Ele quer te proteger. O Espírito Santo não trabalha para alimentar sua vontade, mas para alinhar sua visão com o céu. Você ora pedindo direção, mas às vezes Deus não mostra o caminho que você quer. Ele revela o desvio que você precisa evitar. Você clama por uma resposta, mas Ele te revela um silêncio que te ensina mais do que 1000 palavras. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você para de lutar contra o que não vê
e começa a confiar no que o Espírito quer te mostrar. A verdade é que muitas das orações que você fez foram baseadas em desejos moldados pela carência, pela dor ou pelo medo. Mas o Espírito Santo não responde à carência, ele responde à necessidade. E necessidade espiritual nem sempre combina com conforto emocional. O que você quer ver pode até parecer justo, mas o que você precisa ver vai te libertar, vai curar, vai transformar. Muitas vezes, aquilo que você mais insiste em enxergar é exatamente o que te manteria preso. Preso à sua vontade, às suas expectativas, aos seus planos que não foram escritos por Deus. Por isso, ele intervém. Ele cega para redirecionar. Ele fecha portas que pareciam perfeitas para te ensinar a ver as janelas que conduzem ao propósito eterno. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, Jesus afirma que o Espírito Santo guia em toda a verdade. Ele não guia para aquilo que massageia o ego, mas para aquilo que te amadurece em fé. Ele mostra o que precisa ser visto, mesmo quando isso dói. Ele expõe mentiras que você aceitou como verdades. Ele revela áreas da vida que você escondeu até de você mesmo. E é nesse processo que seus olhos espirituais começam a se abrir. Quando você para de pedir confirmação para o que quer e começa a clamar por revelação do que Deus quer. Quando você rende seus olhos ao discernimento do céu, o Espírito te mostra que o que parecia perda era proteção, que o que parecia atraso era preparo, que o que parecia silêncio era estratégia. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar que o Espírito Santo está ajustando sua visão para ver com clareza o que realmente importa. E quando isso acontecer, você vai parar de implorar por sinais e vai começar a reconhecer a voz que já estava sussurrando dentro de você. O milagre escondido nas pequenas coisas. Você já se perguntou quantas bênçãos passou por você, despercebidas, só porque não vinham embaladas como um milagre grandioso? O problema não é que Deus não esteja agindo, é que sua expectativa foi treinada para procurar o extraordinário, enquanto o Espírito Santo opera no detalhe. Ele não grita, ele sussurra, não arromba portas, ele gira chaves escondidas. Não age com fogos de artifício, mas com toques sutis que, se o coração não estiver sensível, passam como coincidência. Muitas vezes, você orou por transformação e Deus enviou pessoas. Orava por paz e Deus te deu silêncio. Pedia cura e Ele trouxe perdão. Você esperava trovões e sinais no céu, mas Ele respondeu com um pôr do sol que aquietou sua alma ou uma palavra simples que alguém disse sem nem saber que era a resposta divina. Porque o Espírito Santo não precisa de espetáculo para operar glória. Ele age no invisível. Ele trabalha enquanto você dorme, corrige enquanto você chora, prepara enquanto você espera. O motivo de tanta gente não reconhecer o agir de Deus é porque estão buscando a bênção com os olhos. Mas o Espírito Santo só pode ser discernido com o coração. O milagre está ali, no abraço que te sustentou, no não que te salvou, na porta fechada que evitou um desastre, no atraso que te poupou da queda. Está nas entrelinhas da vida, nos bastidores onde Deus orquestra o invisível. Jesus multiplicou pães, mas começou com apenas 5. Curou um cego com barro. Ressuscitou uma menina no silêncio de um quarto. São pequenos gestos, pequenas cenas, pequenos começos. Mas todos carregavam o toque sobrenatural de um Deus que se esconde nas sutilezas para ser revelado aos que têm olhos espirituais abertos. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em um sussurro suave. Porque o Espírito não precisa provar poder. Ele é o próprio poder disfarçado de paz. Se você quer ver a mão de Deus, comece prestando atenção nos detalhes. Aquilo que parece comum pode ser um milagre camuflado. Aquilo que você chamou de rotina pode ser graça disfarçada.
Quando o Espírito Santo abre seus olhos, você para de exigir o extraordinário e começa a adorar o essencial. E nesse momento, o céu se revela na simplicidade de uma xícara de café com quem te ama, no abraço de um filho, na coragem de continuar mesmo sem forças. O milagre não precisa ser gigante para ser real. Ele só precisa ser percebido. E para isso, peça ao Espírito que troque suas lentes, que ele te ensine a enxergar como quem confia, não como quem controla. Porque quem confia vê bênção onde os outros só enxergam rotina. A cura da comparação, quando o olhar do outro cega a tua fé. Você nunca vai conseguir ver as bênçãos de Deus na sua vida enquanto estiver tentando enxergar com os olhos de outra pessoa. A comparação é uma armadilha invisível que vai te cegando devagar. Primeiro, você admira. Depois você se questiona. Por fim, você se sabota. E quando percebe, já não consegue mais agradecer pelo que tem, porque está preso no que acha que deveria ter. É por isso que o Espírito Santo precisa intervir. Porque enquanto você mede sua caminhada com a régua do outro, você ignora o que Deus está fazendo silenciosamente dentro de você. Deus não te criou para competir, te criou para crescer. E o crescimento verdadeiro só acontece quando os olhos estão voltados para o céu, não para o lado. A comparação destrói a percepção espiritual. Você olha a bênção do outro e acha que é a ausência da sua. Mas a matemática de Deus não é escassa. A bênção dele na vida do próximo nunca é uma ameaça para a sua. Ao contrário, muitas vezes é um sinal de que ele está agindo e que você é o próximo. Mas se os olhos estiverem contaminados pela inveja, você não vai perceber. Vai se perder no ruído do "por que ele e não eu", ao invés de perguntar "o que o Senhor está me ensinando com isso?". O Espírito Santo cura essa cegueira ensinando você a ver com gratidão. Ele mostra que a tua bênção tem o teu formato, o teu tempo, a tua identidade. Ele não copia milagres, ele personaliza. Ele não repete caminhos, ele desenha rotas únicas. Por isso, quando seus olhos são lavados pelo Espírito, você para de querer viver a colheita do outro e começa a cuidar do seu próprio solo. E quanto mais você rega com gratidão, mais começa a florescer. Em João, capítulo 21, verso 21 a 22, Pedro olha para João e pergunta a Jesus: "E quanto a ele, Senhor?" E Jesus responde: "Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Siga-me você." Porque a pergunta que importa não é "por que ele?", mas porque ainda não enxerguei o que o Senhor já está fazendo em mim. Você não precisa da bênção do outro. Você precisa de olhos curados para enxergar o que já é seu. Quando o Espírito Santo abre seus olhos, você começa a agradecer pelo que antes reclamava. O que parecia pequeno se torna milagroso. O que parecia atraso se revela proteção. O que parecia pouco se mostra exatamente o suficiente. Quando o Espírito Santo usa memórias para abrir os olhos do coração, tem momentos em que você não vê nada ao seu redor. As bênçãos parecem distantes, os sinais de Deus parecem apagados, tudo parece parado. É nesse silêncio visual que o Espírito Santo começa a ativar algo muito mais profundo, a memória espiritual. Você já sentiu isso? Um trecho de música que te fez chorar do nada. Um versículo esquecido que volta como um sussurro no meio da dor. Um cheiro, um lugar, um rosto que te lembrou de quem você era antes da dor tomar conta. Essas não são lembranças comuns, são toques do Espírito. Ele puxa do seu passado experiências que você ignorou, esquecimentos que escondem revelações. Porque quando os olhos não enxergam mais, o coração precisa lembrar do que os olhos já viram um dia. O Espírito Santo ativa a tua história para curar tua visão. Ele resgata aquele momento em que Deus te livrou, aquele dia em que a porta se abriu, aquela noite em que você pensou que ia desabar e não caiu.
Ele te faz lembrar não para te prender no passado, mas para mostrar que você já sobreviveu a muito mais do que acredita. E se Deus esteve lá, Ele está agora. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23, o profeta diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é o que o Espírito faz. Ele te faz lembrar não para te entristecer, mas para te reacender. Ele não te mostra o que passou para te ferir, mas para te curar. Porque há bênçãos que você só vai enxergar olhando para trás com os olhos renovados. Quando a memória é ativada pelo Espírito, ela deixa de ser prisão e vira portal. Você começa a enxergar que até o que doeu te preparou, até o que parecia confusão foi cuidado, até o silêncio foi milagre. As lembranças se tornam testemunhos vivos de que Deus nunca te abandonou, mesmo quando você achou que estava sozinho. E é nesse lugar de memória redimida que os olhos se abrem de novo, não com euforia, mas com reverência, não com lágrimas de desespero, mas com lágrimas de reconhecimento. Porque quando o Espírito te faz lembrar, Ele está te ensinando a ver o agora com olhos que reconhecem a mão de Deus, onde antes só havia esquecimento. A distração como maior inimiga da visão espiritual. Não é o pecado escandaloso que mais cega os teus olhos. É a distração silenciosa, o barulho do mundo, o excesso de informações, os compromissos que te consomem por dentro. Você não percebe, mas seu espírito vai ficando em segundo plano. As notificações tomam o lugar da oração. As tarefas ocupam o espaço da escuta. E quando você tenta buscar Deus, tudo parece distante. A distração é sutil. Ela não grita, mas vai anestesiando. Você continua dizendo que ama a Deus, continua frequentando os cultos, continua dizendo amém. Mas dentro, seus olhos estão embotados. Você não vê mais as bênçãos, não percebe os livramentos, não ouve mais a voz suave do Espírito. Porque o teu coração está saturado com 1000 coisas ao mesmo tempo, e a presença de Deus virou apenas mais uma aba aberta entre tantas. É por isso que Jesus, em Lucas capítulo 10, verso 41 e 42, ao falar com Marta, disse: você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E qual era essa uma? Estar aos pés dele, escutar, silenciar, olhar para o essencial. Marta estava servindo, fazendo algo bom, mas estava distraída. Maria, ao contrário, estava focada. E Jesus deixou claro, é isso que importa. O Espírito Santo não compete com o ruído. Ele se manifesta no espaço que você libera. Se os teus pensamentos estão ocupados com ansiedade, desempenho, correria, comparações, ele se recolhe. Não porque te abandonou, mas porque respeita teu foco. E onde não há atenção, não há percepção espiritual. Por isso, se você sente que não enxerga mais as bênçãos, talvez o problema não esteja na ausência delas, mas na ausência da tua presença real. Quando foi a última vez que você silenciou tudo, que desligou o celular, fechou a porta e apenas ficou ali dizendo: Espírito Santo, me ajuda a ver de novo? A visão espiritual exige quietude, exige intenção, exige um coração disponível e não apenas um corpo presente. O milagre pode estar ali, mas se seus olhos estão focados nas distrações, você nunca vai percebê-lo. E o mais triste é que a maioria das pessoas não percebe que está cega até que tudo pare de fazer sentido. Por isso, o Espírito te chama hoje a despertar. Não é uma mudança radical, é uma escolha diária, um realinhamento do foco. A distração fecha os olhos, a atenção abre. E onde há presença plena, o Espírito se revela, porque Deus não se esconde de quem o procura com todo o coração. Os olhos fechados pelo orgulho e reabertos pela rendição. Nem sempre é o sofrimento que fecha os olhos espirituais.
Muitas vezes é o orgulho disfarçado de autossuficiência. É aquela certeza silenciosa de que já sabemos o suficiente, já oramos o bastante, já entendemos como Deus age. E sem perceber, deixamos de depender. Paramos de escutar. Fechamos os olhos para o novo que o Espírito Santo quer mostrar. O orgulho espiritual não se veste de arrogância. Ele se esconde atrás da rotina religiosa, da agenda ocupada com coisas de Deus, mas com pouca intimidade com Deus. Você até fala com Ele, mas já não pergunta. Você até agradece, mas já não se permite ser confrontado. Você até serve, mas não se deixa mais ser moldado. É nesse ponto que o Espírito Santo se cala, porque ele não força revelações em corações que acham que já viram tudo. E é nesse silêncio que muitos confundem ausência com rejeição, quando na verdade é apenas um convite à rendição. Quando os olhos se fecham por orgulho, a única chave que pode reabri-los é a humildade. Não a humildade fingida, mas aquela verdadeira que diz: eu não sei mais. Eu preciso que o Senhor me mostre o que estou ignorando. A rendição não é um sinal de fraqueza. É o primeiro passo para a visão restaurada. O Espírito Santo não resiste a um coração quebrantado. Quando você solta o controle, ele revela. Quando você admite que não entende tudo, ele começa a ensinar de novo. E quando você deixa de lutar com Deus e se curva em silêncio, ele começa a tocar os teus olhos. Em João, capítulo 9, verso 39, Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele não estava falando de cegueira física. Ele estava falando da arrogância espiritual dos que achavam que já viam tudo. Mas aqueles que reconheciam sua cegueira, esses sim recebiam visão. O Espírito Santo quer abrir os teus olhos, mas talvez ele esteja esperando você admitir que eles estão fechados. E isso só acontece quando você larga as defesas. Quando você confessa: Senhor, eu pensei que entendia, mas agora vejo que me perdi. Essa confissão não te diminui. Ela te liberta, ela reposiciona o teu coração. E é nesse lugar de rendição que a visão retorna, e com ela a clareza para perceber todas as bênçãos que já estavam ali, mas você não conseguia ver. Quando Deus esconde para ensinar você a procurar. Existem momentos em que parece que tudo desapareceu. As respostas, os sinais, até mesmo a presença de Deus. Você olha para o céu e tudo está silencioso. Não há revelação, não há direção, não há nenhuma confirmação visível de que Ele está perto. E é nesse exato instante que nasce uma das pedagogias mais profundas do Espírito Santo, o esconderijo divino. Deus não se esconde porque está longe. Ele se esconde porque quer que você vá mais fundo. Ele quer despertar em você uma fome que não existiria se tudo fosse fácil, se tudo fosse entregue pronto. A ausência aparente é o começo de uma jornada de descoberta, não para punir você, mas para purificar a sua busca, para que você aprenda a procurar a face dele e não apenas suas bênçãos. Em Provérbios capítulo 25, verso 2 está escrito: a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus esconde não para frustrar, mas para provocar em você a glória de quem decide buscar. Há mistérios que só são revelados a quem decide não parar. E o Espírito Santo é o mestre que se cala por amor, esperando que o aluno sinta falta da sua voz e se mova em direção a ela. Talvez você esteja se perguntando por que não consegue mais ver as bênçãos. Mas e se elas não desapareceram? E se elas só mudaram de lugar? E se Deus colocou o milagre atrás da porta do silêncio para que você aprendesse a abrir com a chave da persistência? O Espírito Santo abre os olhos quando você se recusa a viver no raso. Ele age quando você decide buscar com o coração e não só com os olhos. Muitos querem revelações sem devoção, visão sem entrega,
Mas o reino de Deus se revela a quem cava, a quem ora quando não sente, a quem louva quando não vê, a quem permanece quando tudo em volta diz para parar. Porque é nessa constância que os olhos espirituais começam a se abrir novamente. E o que estava escondido se torna visível, não porque Deus mudou, mas porque você se aproximou. Se hoje você sente que está tateando no escuro, talvez o Espírito esteja justamente aí, esperando o teu clamor sincero, aquele que não depende de emoção, mas nasce da fé, aquele que não exige provas, mas oferece entrega. E é nesse tipo de busca que os olhos são iluminados e as bênçãos, antes invisíveis, se revelam com brilho celestial. O Espírito Santo te ensina a ver com o coração quando os olhos não enxergam mais. Quando a visão natural falha, só resta uma saída: mudar o olhar. O Espírito Santo não trabalha para que você enxergue com os olhos do corpo, mas para que você aprenda a ver com os olhos do coração. É nesse processo que a fé deixa de depender de sinais visíveis e se ancora em revelações interiores. O olhar humano busca evidências, quer provas concretas, confirmações que possam ser fotografadas, coletadas, explicadas, mas o coração enxerga o que não se mostra. Ele sente a paz que atravessa a tempestade, reconhece a alegria escondida na tristeza, percebe a libertação germinando na angústia. O Espírito Santo planta uma nova forma de perceber, em que a convicção interior fala mais alto do que qualquer evidência externa. Muitas vezes você espera um sinal claro, mas Deus responde com um toque sutil, um sonho que volta, uma palavra que ecoa na alma, uma certeza inesperada que resiste às dúvidas. Não são imagens para a mente, mas percepções para o espírito. E é nessa dimensão que o coração passa a enxergar, porque ali a fé não precisa de luz forte, ela se basta na sua própria luminosidade. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 16, está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa conversa não acontece com os olhos, mas com o coração. É ali que o Espírito sussurra: você é amado, você é escolhido, você é visto. Quando o coração reconhece essa voz, todas as bênçãos antes apagadas ganham cor de novo. Para ver com o coração, é preciso silenciar o mundo e mergulhar na intimidade com Deus. É deixar de buscar respostas em pesquisas e ligar o modo de escuta interior. É trocar a pressa pela paciência, a dúvida pela escuta obediente, o medo pelo adorar sem entender. Quando esse olhar nasce, você passa a notar provisões que só o teu coração identifica. A restauração de um relacionamento, a paz que antecede o passo, a alegria que surge no meio do vale. O milagre não precisa ser reconhecido pelos olhos para ser real. Ele só precisa ser percebido pelo coração que o Espírito Santo despertou. E a partir desse novo olhar interior, você descobre que as bênçãos de Deus não estavam escondidas. Estavam esperando que seu coração aprendesse a vê-las. O tempo de Deus e a visão tardia que revela tudo de uma vez. Há momentos em que você articulou argumentos, reuniu expectativas, cultivou esperança e ainda assim nada acontece. Você começa a duvidar de que alguma vez verá a resposta, mas então de repente tudo muda. Algo que parecia invisível se torna cristalino num piscar de olhos. Essa súbita clareza não é sorte, é o tempo perfeito de Deus. Deus opera em ritmos que nossas agendas não entendem. Sua resposta pode parecer tardia, mas não é atrasada. Ele não perdeu o momento, ele escolheu o momento exato. E quando esse momento chega, aquilo que parecia impossível se revela inevitável. É como o amanhecer. Antes de o sol romper o horizonte, tudo está escuro. Mas um instante depois, o dia explode em luz. O Espírito Santo prepara o terreno em silêncio, regando palavras, ações e promessas que você talvez nem tenha percebido.
Ele trabalha no subterrâneo da alma, ajustando, alinhando, amadurecendo. E quando todas as peças estiverem no lugar, ele desfaz o véu de uma só vez, revelando em um flash aquilo que você buscou por tanto tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Isso inclui as bênçãos que até então você não via. Deus não erra o cronômetro. Ele tem a medida exata de cada passo. Às vezes, os dias de espera servem para fortalecer sua fé, refinar sua paciência e intensificar seu desejo por Ele. Quando o tempo de Deus chega, você não apenas vê a resposta, você a reconhece como a culminação de um processo divino. A visão tardia tem um poder transformador porque não deixa dúvidas. Quando Deus age fora do seu calendário, fica claro que só Ele poderia ter orquestrado tudo. As coincidências aumentam de significado. Seus olhos não enxergam apenas bênçãos isoladas, percebem um padrão, a mão de Deus guiando cada detalhe. Se você viveu ansioso, agora experimenta a paz. Se dormiu sem esperança, agora desperta com convicção. Se passeou em meio ao deserto, agora repousa nas veredas de água viva. O tempo de Deus é a prova de que sua fidelidade não falha. E quando Ele revela o invisível, não é apenas um milagre para se comemorar, é um convite para confiar novamente no seu relógio perfeito. Quando os olhos são abertos, mas o coração precisa aceitar. Há quem enxergue a obra de Deus, mas ainda não sinta paz no coração. A revelação chega como flash, mostrando promessas cumpridas, milagres já concretos, novos caminhos se abrindo. Seus olhos podem finalmente ver a resposta, mas seu coração hesita em abraçar a realidade. Ele ainda segura dúvidas, cicatrizes antigas, medo de se decepcionar de novo. O Espírito Santo não só abre a visão, mas convida à entrega. Ver sem aceitar é como contemplar uma porta escancarada e continuar do outro lado do muro. A fé se fortalece quando você não apenas reconhece que Deus agiu, mas deixa que Ele opere transformação interior. Receber a bênção exige rendição. Acreditar não só nos seus olhos, mas no amor que Ele tem por você. Em Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão une visão e coração. Você pode acreditar no que vê, mas só experimenta a plenitude quando confessa com a fé do coração. Talvez você enxergue portas se abrindo no seu trabalho, no seu ministério, em relacionamentos, mas se o coração ainda guardar mágoas, inseguranças ou orgulho, a bênção não fluirá. Aceitar a visão divina é aceitar a cura, a restauração, a nova direção. É permitir que o amor de Deus preencha os vazios que nem você sabia que existiam. Quando seu coração finalmente aceita, a visão que antes era revelação se torna experiência contínua. A paz preenche o entendimento. A gratidão substitui o receio. E você descobre que a maior cura não está no que Deus faz por você, mas no que Ele faz em você ao permitir que você o receba por completo. As bênçãos estavam sempre lá. Foi o Espírito que te ensinou a enxergar. Muitas vezes você viveu pensando que as bênçãos de Deus eram raras aparições. Olhava ao redor buscando sinais extraordinários e esquecia de ver o extraordinário nas coisas simples. Mas foi o Espírito Santo que plantou em você um novo olhar. Ensinou que as promessas de Deus não se escondem em milagres dramáticos, mas se revelam na fidelidade cotidiana. Todas as provisões que você julgou pequenas, o emprego que te sustenta, o pão na mesa, o abraço que acolhe, não foram acasos, foram bênçãos pontuais que você não identificou até ter os olhos curados. Cada passo dado, cada dia vencido, cada perdão recebido, cada oportunidade silenciosa, tudo isso era graça tecendo um quadro maior que você não via. Em Salmos, capítulo 111, verso 2, está escrito:
Grandes são as obras do Senhor, examinadas por todos os que nelas se comprazem. Quando o Espírito Santo abre seus olhos, você passa a se comprazar em cada obra, não apenas nas montanhas movidas, mas nos grãos de areia que sustentam o deserto que ele transformou em caminho. A verdadeira grandeza de Deus se encontra na constância, não apenas nos grandes eventos. As bênçãos que estavam sempre lá agora brilham diante de você como estrelas em céu limpo. Você percebe que nada era pequeno demais para ele e que cada detalhe da sua história carregou um propósito divino. Permitir que o Espírito te ensine a enxergar é reconciliar-se com sua própria jornada e reconhecer que a graça estava presente em cada curva. É viver em gratidão, sabendo que o invisível se tornou visível para seus olhos espirituais. E então você vê, não foi Deus quem mudou, foi sua visão. As bênçãos nunca saíram do lugar. Quem aprendeu a enxergar foi você.